bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma videoaula de história. Nessa aula nós iremos falar então sobre a Revolução Russa. Nós iremos falar então desse panorama, né, não só dos governos czaristas, mas dessa retirada então da Rússia da Primeira Guerra Mundial até o processo onde nós entendemos hoje dentro daquela época do stalinismo. É o que nós vamos tratar então dentro dessa aula. Espero que vocês possam entender, que vocês possam compreender. E se vocês precisarem retomar os conteúdos de Primeira Guerra Mundial, né, tem aqui também no nosso canal, você pode voltar, pode ver. E assim como em outras aulas que nós estamos fazendo também, nós temos nos apropriado então de um slide. Para que nós possamos ver então, eu vou colocar aqui para vocês ó, o slide. Pronto, vamos lá então. Quando a gente fala de Revolução Russa, a gente vai entender uma perspectiva que é atual para a gente, até porque até hoje a gente se fala dentro dos desdobramentos da Revolução Russa, como por exemplo o socialismo se fala muito na atualidade ainda. É claro que dentro desse viés nós estamos falando então do surgimento dessa efervescência socialista que vai estar dentro também de um contexto que vai ser visto dentro de um contexto pós-guerra como algo ruim, assim como o liberalismo também, dentro da formação do nazismo e fascismo. Enfim, vamos lá. Quando a gente fala então de Revolução Russa, a gente tem que entender esses antecedentes. Para entender o antecedente, a gente tem que entender então o governo dos czares. Czares, a grosso modo, é como se você entendesse então o governo de um monarca. Nesse caso, então, um monarca absolutista, alguém que tem poder absoluto e que todos os setores da sociedade, da economia, da política estão voltados para a economia dentro do regime dos czares. Isso é esse contexto que a gente vai se referir, então, da Rússia pré-revolucionária, que já havia dentro desses padrões insatisfações, até porque dentro das diversidades dos países também e da própria Rússia, dentro dos países da Europa e da própria Rússia, a gente vai entender que essa população ela é agrária, e por essa população ser agrária e dentro desses novos moldes agora que o mundo tem caminhado, a Rússia estava muito aquém aos países que estavam se industrializando e essas perspectivas imperialistas, neocolonialistas de industrialização dos países europeus. Algo que trazia também essa insatisfação para essas camadas, para essa camada comerciante da Rússia. E a gente vai ver então que a industrialização ela vai ocorrer tardiamente. Ela vai ser impulsionada por capitais estrangeiros, mas o processo de industrialização ele é muito tardio, e a Rússia ainda na Primeira Guerra Mundial se fala de uma Rússia até feudal, pela essa questão agrária, por esse comércio que não era em padrões europeus nem de evolução, nem social, nem econômico, nem político, e além desses governos dos czaristas que estavam então. A gente vai ver então que dentro dessa imagem em Moscou, São Petersburgo, Odessa, Kiev, a indústria russa formou um proletariado de cerca de 3 milhões de operários submetidos às mais desumanas condições de trabalho. É o que está dentro desse que nós estamos comentando, dessa insatisfação popular e dessa camada trabalhadora que havia. A gente vai ver então que esses trabalhadores eles vão começar a reagir através de luta, de formação de entidades inspiradas no socialismo do Karl Marx e nesses ímpetos revolucionários que eles tinham também. É claro que a gente vai entender também que dentro desse cenário de Primeira Guerra Mundial em que a Rússia entra, isso não vai ser favorável a ela, onde nós vamos ver a fundação então do Partido Operário Social Democrata, que é fundado em 1898, e imediatamente ele vai ser desarticulado pela polícia secreta do czar Nicolau II, até porque ele não queria esse movimento. Esse movimento é que vai dar origem mais à frente a um partido político que vai ser os bolcheviques. Ele vai ser reorganizado então sob a liderança de Lenin, do Trotsky e logo após também do Stalin. A gente vai ver então que em 1903 as divergências que haviam nessa população levaram a essa divisão de partidos em 2 grupos, como eu havia falado com vocês, dos bolcheviques. Os 2 partidos seriam bolcheviques e mencheviques. Um que seria representante, então, da maioria
e os mencheviques, representantes da minoria. Os bolcheviques, eles eram liderados, então, por Stalin, Lenin e Trotsky. Os mencheviques, que era a minoria, acreditavam, então, nessa nova aliança entre a burguesia e defendiam a ação revolucionária. Os líderes do partido mencheviques, além de serem representantes, né, do czarismo, era o próprio czar Nicolau II, que era o representante da Rússia nesse momento. Aqui nós estamos falando que os bolcheviques, então, eles vão querer. O Lenin, Stalin e o Trotsky, que já comentei com vocês, e vai acontecer, então, o que nós chamamos do ensaio revolucionário. Antes mesmo da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer de 1914 a 1918, em 1905, a derrota da guerra contra o Japão vai agravar a crise econômica que havia, então, na Rússia, e vai haver, então, mais ainda manifestações de operários, soldados e camponeses, que cresciam essas manifestações. Até que em 9 de janeiro, então, de 1905, vai acontecer um dos episódios que marcou, né? Marcou não só a Rússia, mas o mundo no geral, que foi o Domingo Sangrento. Foi quando as pessoas chegaram à porta do palácio do czar Nicolau II para manifestar, e o czar Nicolau II ele simplesmente dá uma ordem para que matasse esses manifestantes. Ao todo, 1.500 pessoas vão ser mortas durante essa manifestação, e a gente vai ver músicas sendo feitas em prol disso, da conscientização. O U2 mesmo vai fazer uma música com relação a isso, mas isso é um ímpeto que já tinha, né, revolucionário, desde antes. Aqui imagens também que vão representar essa questão do Domingo Sangrento, e são civis, tá, gente, que estão morrendo dentro disso. O czar, então, vai recusar, e ele vai promover, convocar eleições para a Duma. A Duma era o parlamento, né? Ele vai promover, então, ele vai tentar abrir eleições para fazer com que a popularidade dele permaneça e que ele controle isso, então. Ele vai impedir a ascensão do povo ao poder, ou seja, ele vai querer manter, então, esse viés autoritário, governo, esse viés absolutista, né, dentro da comparação que nós temos. É nessa época, então, que vai surgir os chamados sovietes. Os sovietes eram conselhos integrados por delegados representantes dos operários. Eram soldados e guerreiros, guerreiros no sentido de quererem algo melhor. Esses camponeses, então, que eles se juntavam, eles posteriormente vão ser utilizados pelos bolcheviques para a formação do chamado Exército Vermelho. Então, os bolcheviques vão ter um exército chamado Exército Vermelho, e os mencheviques, o exército da Rússia, que é o chamado Exército Branco. Isso vai estar mais específico quando nós vemos os momentos da Revolução. A gente vai ver, então, que, terminando a guerra com o Japão, o exército foi utilizado para reprimir as revoltas populares sobre os sovietes, que era essa guerrilha, né, esses guerreiros da população contra essa opressão. E eles vão exilar os líderes, eles vão reprimir eles, e a gente vai ver, então, que a guerra ela só prejudica, então, esse viés que já acontecia na Rússia, esse cenário caótico da Rússia. Então, a Rússia vai se envolver na Primeira Guerra com armamentos muito ultrapassados no que se referia já aos armamentos utilizados pela Europa, e o que vai provocar uma guerra maior ainda, uma crise maior ainda, me perdoe. Até que, de 1914 a 1917, a Rússia se vê obrigada a sair da guerra. Até porque ela não tinha condições dentro da perspectiva econômica, popular, dentro dessa perspectiva armamentista, ele não tinha condições de permanecer. É onde nós vamos ver, então, dois momentos da guerra. O que a gente vai ver que... aqui está de março a fevereiro, mas o slide está errado. A primeira revolta é chamada de Revolução Branca, que vai acontecer em fevereiro de 1917, onde, então, a oposição, né, centro-esquerda, tirou Nicolau II. Isso nós estamos falando assim, então, o movimento cresceu tanto que as pessoas se juntaram, né, os bolcheviques se juntaram junto com as outras camadas sociais, tiraram o Nicolau II e foi, então, feito um governo provisório. Esse governo provisório foi assumido, então, pelo príncipe Lvov e pelo Kerensky. Principalmente o Kerensky, nesse momento, ele vai tomar a frente disso. E a gente vai ver que isso não solucionava os ideais, as ideias e a revolução, as manifestações que tinham nesse momento. Algo que vai provocar, então, o que nós chamamos, então, da Revolução Vermelha. A Revolução Branca está relacionada ao Exército Vermelho, a Revolução Vermelha é o Exército Vermelho dos bolcheviques. Repetindo, Exército Branco ao Exército Branco, e a Revolução Vermelha é o Exército Vermelho.
Em novembro, então, outubro e novembro de 1917, os bolcheviques, então, vão tirar o Kerensky do poder, e o poder, então, vai vir para um conselho de comissários do povo, que o líder desse conselho era o Lenin, que automaticamente era o líder dos bolcheviques. Isso, gente, desde uma perspectiva de conflitos, de uma guerra civil mesmo, de inúmeras pessoas que vão morrer em prol de manter ou não manter essa questão do governo. Então, é o que nós falamos, a questão da guerra civil. De 1908 a 1920, organizado por Trotsky, o Exército Vermelho, então, vai resistir às forças contra-revolucionárias, que era formada pelos soviéticos, na sua grande maioria, que temiam a repercussão da Revolução no Ocidente. Então, o Exército Vermelho ele vai conseguir combater o exército do país e manter, então, esse padrão agora de um novo governo, que o governo czar agora ele já não existe mais. Aí vai surgir, então, o Partido Comunista, que eram os próprios bolcheviques, eles vão se fortalecer. Eles vão enfrentar enorme crise socioeconômica, mas eles vão, através de um conjunto de leis que é chamado de NEP, Nova Política Econômica, o Lenin então vai permitir o retorno de algumas práticas capitalistas, como o comércio interno, o surgimento de empresas privadas, ele vai começar a fiscalização dentro desses setores, tudo para elevar a economia. Ele vai fazer o que nós chamamos de economia planificada, né? Ele vai retirar então da mão dos que tinham mais, e vai redistribuir para o povo, vai padronizar essa questão da política e da economia dentro da Rússia, e ele vai fazer então o controle desses setores vitais, né? E vai trazer tudo sobre o controle do Estado, ou seja, ele vai centralizar a política nesse momento. Em 22, Stalin, então, ele vai ser nomeado secretário-geral do PC, e ele vai fundar então a URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso vai trazer, então, esse padrão socialista, não só à Rússia, mas a todos os outros países que se viam ali nessas proximidades ideológicas com a Rússia. O que acontece é que durante esse momento, né, agora da implementação do socialismo na Rússia, há uma disputa entre o Trotsky e o Stalin. Trotsky era o líder, então, do Exército Vermelho, e o Stalin que estava junto com o Lenin, né, na questão de governo. O Trotsky, então, ele vai defender uma revolução permanente, e o Stalin não, ele já defende uma revolução em um só país. Só que a questão é que o Trotsky está sobre o comando do exército. Então o Trotsky ele passa a ser visto como uma ameaça para isso. E a gente vai ver então que assim que o Lenin, né, ele vai adoecer e tudo, o Stalin ele assume, vai começar então o stalinismo, que é essa ditadura stalinista que vai ser então o impulso do país em 29, de perseguir os seus opositores, e até que em 29 o Trotsky ele vai ser morto a machadada, e ele vai então perseguir todos os seus opositores e ele vai vai fazer um plano que é chamado de plano quinquenal, onde ele vai concentrar então essa questão da renda dos países, ele vai transformar o país na potência, porque ele vai planificar a economia, ele vai tirar realmente, né, desse padrão dos que tinham muito e vai elevar a economia do país. O que ele faz dentro desse propósito do stalinismo é o que vai elevar a economia da Rússia para que ela se torne, né, posteriormente, um dos países que vão poder aí enfrentar os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é de extrema importância entender esse processo, mas que não foi sem conflitos e sem pessoas ali, então, que vão ser mortas por isso, que eram contra. Famílias inteiras vão mudar da Rússia nesse momento. Tem uma família, por exemplo, que é os Smirnov. Smirnov é o que tem a vodka. Então, famílias inteiras vão mudar desse cenário para que não serem vitimados até pela questão então, do socialismo empregado então, pelo Stalin. E ele vai promover, então, os chamados expurgos, ou então as depurações stalinistas. Ele vai perseguir implacavelmente seus opositores, vai torturá-los, vai escravizá-los e matá-los, assim como eu já estava comentando com vocês anteriormente. Bom, para a gente, então, estar encerrando essa aula, é fundamental que a gente entenda que a Revolução Russa vai ter um impacto na atualidade de forma muito real. Vai ter um impacto de forma muito avassaladora, até porque nós vamos ver num cenário de guerra
que logo após a Segunda Guerra Mundial vai vir a Guerra Fria, que é esse conflito ideológico, é esse conflito econômico, que vai ser chamado de bipolaridade do mundo. Mas o contexto da Revolução Russa, ele se dá então por essa insatisfação popular diante do governo czarista e diante então dessas manifestações que já haviam ocorrido, já haviam ocorrendo desde mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, que agravou durante a Primeira Guerra Mundial e que a Rússia foi obrigada a sair em 1917, sendo então realizada uma revolução em fevereiro e a outra em outubro ou novembro, que é em fevereiro que foi instituído o governo provisório, em outubro então que o Lenin então entra como o principal ministro ali da Rússia, e onde vai ser criado então a URSS, onde então vai ser implementado o socialismo dentro da Rússia, e é algo que permanece até os dias atuais. Tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado também e possam assistir nossas próximas videoaulas. Até mais!